Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 20 de setembro e eu vou aproveitar para nós fazermos uma aula, um roteiro internacional, porque isso afeta de alguma maneira o Brasil. Isso vai afetar o Brasil, isso vai afetar toda a política internacional e principalmente nós que estamos aqui querendo fazer uma transformação na nossa política. Isso de alguma forma afeta a gente. Então eu vou falar sobre as eleições nos Estados Unidos, mais especificamente sobre os efeitos dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos e o que isso influencia nas eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então eu vou começar aproximando a câmera para que vocês possam ver as reportagens, as informações que eu vou dar, e eu vou falando ao mesmo tempo que eu for argumentando essas informações, passando essas informações. Um minutinho. Então, nós estamos aqui com uma reportagem do G1, site G1, né, dizendo, G1 Mundo, né, dizendo que Donald Trump, né, que alcançou Hillary Clinton. Né? Hillary Clinton tinha 8 pontos de diferença em relação a Donald Trump e agora não tem mais. Agora a democrata Hillary Clinton foi ultrapassada. Claro que existe uma margem de erro, né, na pesquisa, mas a pesquisa mostrou que 40% dos prováveis votantes apoiam Trump e 39% favorecendo Hillary, na semana de 26 de agosto e 1º de setembro. O apoio a Hillary caiu desde 25 de agosto na pesquisa acompanhamento semanal, eliminando a vantagem de 8 pontos que ela tinha sobre Trump. Tá? Isso aqui no site G1. E aí, eu quero mostrar para você o seguinte, aqui ó, no Wikipedia, vão no básico, né? Vocês acreditam, se eu contar para vocês que não existem só esses dois candidatos? Não, os Estados Unidos tem vários partidos. E neste momento existem 2 candidatos que estão na disputa nas pesquisas eleitorais. Existem mais outros 2 candidatos. E vai ser surpresa para muita gente perceber isso, mas existe um candidato libertário, do Partido Libertário, do Novo México, e uma candidata do Partido Verde, de Massachusetts. Né? Então, Hillary e Donald Trump são de Nova York. Né? Os 2 são de Nova York. Mas é surpreendente para muita gente saber disso, porque as pessoas acreditam aqui, ó, Hillary Clinton, né, tem como vice um senador pela Virgínia, né, Tim Kaine. Donald Trump, um vice-governador por Indiana, Mike Pence. O Partido Libertário é por Gary Johnson e o vice dele é William Weld, governador de Massachusetts. E no Partido Verde, que é a Jill Stein, o vice dela é Ajamu Baraka. Tá? Stein Baraka. Né? Partido Verde. Né? Então, gente, para quem achava que ia ser só esses 2 candidatos, né, tem ainda os dissidentes, tem vários dissidentes, governadores, isso, aquilo, que são dissidentes desses grupos. E eles fazem a diferença porque lá quando tu ganha uma eleição em um estado, tu ganha um estado inteiro. E aí pode, de repente, algum desses aí de alguma forma atrapalhar na reta final para conseguir os votos necessários para compor um governo, ganhar algum governo. Então daqui a pouco, quem é que está perdendo mais com isso? Olha os partidos que estão divididos, né? O Libertário, né?
e o verde. Eles seriam, o libertário seria como um anarquista, partido anarquista. E o Partido Verde, como se fosse aqui o partido nosso. O Partido Verde é nosso aqui, né? Eles ambos são de esquerda e estão dividindo e percebe-se que o Tim Kaine é mais à esquerda que Hillary Clinton, né? Então, o que acontece? A esquerda lá nos Estados Unidos está dividida, né? Não está concordando com todas as linhas de conduta da Hillary, que está tentando ir um pouco mais para o centro para conseguir um pouco mais de votos e apoios populares, mas não está conseguindo. E além de não estar conseguindo, além de ser uma política errada, ela seria o terceiro governo dos democratas, né? O terceiro consecutivo governo dos democratas. Aqui a gente percebe na lista de presidentes dos Estados Unidos, houve 2 governos do Bill Clinton, que era o esposo da Hillary, né? Depois 2 do George Bush e 2 do Barack Obama. Então foram 2 democratas, né? Depois 2 republicanos e mais 2 democratas. Se entrar a Hillary, vai ser um terceiro governo consecutivo dos democratas. Vocês percebam que a última vez que aconteceu 2 governos consecutivos de democratas que se alternaram no poder foi Ronald Reagan, né, que fez 2 governos consecutivos, e aí foi sucedido por George H.W. Bush, o pai de George Bush. E depois o que aconteceu foi que ele perdeu a reeleição, não foi reeleito, e aí foram 3 governos consecutivos, né, por parte dos republicanos, e depois seguidos de 2 governos consecutivos dos democratas, que não fizeram o seu sucessor. No caso, depois o George Bush, filho, não fez o sucessor dele também, e agora corre o risco de Barack Obama não fazer Hillary Clinton sua sucessora, porque provavelmente vai perder. E o que aconteceu que George Bush, que tinha até então no seu primeiro governo um governo fraco, ele tinha alternado o poder com o Bill Clinton, tinha assumido no lugar do Bill Clinton, né? Superou na campanha conseguiu vencer, mas chegou no governo, ele estava fazendo um governo fraco. Até então estava fazendo um governo fraco. Mas como é que ele conseguiu se reeleger, George Bush? Teve um fator, que foi o fator 11 de setembro. Sim, setembro negro, setembro vermelho, como vocês quiserem falar, mas aconteceu em setembro de 2001. Aconteceu o 11 de setembro. O ataque do 11 de setembro, que, como vocês devem se lembrar, aconteceu os atentados terroristas em 11 de setembro, né? Do avião que explodiu nas Torres Gêmeas em Nova York e também no Pentágono, mas quase ninguém lembra do Pentágono. O pessoal lembra mais das Torres Gêmeas. Por quê? Porque atingiu um centro comercial em Nova York, destruiu 2 prédios, um lado do Pentágono foi destruído, mas pouca gente se importou com o Pentágono. Agora, o que aconteceu com os civis realmente teve uma comoção mundial, né? Destruiu o maior centro econômico do mundo até então, né? E isso foi o que fez com que, no caso, o Reagan chegasse... não o Reagan, o Bush filho, chegasse ao seu segundo governo consecutivo, fosse reeleito. Ele até então não tinha algum motivo para realmente ser eleito. O que aconteceu? Foi eleito, né, reeleito no caso, por conta do ataque de Osama Bin Laden, né? Ele ganhou força no governo dele, ele mostrou como ele seria melhor como governante para aquele país num momento de guerra. Onde é que os republicanos são mais fortes? Quando é que eles entram no poder? Quando é que eles são necessários para os Estados Unidos? Quando o governo vai muito à esquerda nos Estados Unidos, os governantes republicanos se veem necessários.
E o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos? Por que que Hillary Clinton está perdendo o terreno? Exatamente por conta disso aqui, olha só. Aconteceu nesse sábado, explosões em Nova York, em Nova Jersey, né? E há quem diga que tem já um terceiro lugar também lá nos Estados Unidos que está acontecendo. Então, Ahmad Khan Rahami, acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Tá? Nascido no Afeganistão em 23 de janeiro de 1978, né? 29 feridos em Nova York. E uma outra bomba desarmada, ó, cenas, explosões nos Estados Unidos, tá? Bombas desarmadas. Uma pequena bomba explodiu Seaside Park, uma cidade litorânea de Nova Jersey, na manhã de sábado, ao longo do percurso de uma corrida de rua que estava planejada. Ninguém se feriu. Uma explosão ocorreu em uma lixeira no bairro Chelsea, em Nova York, na noite de sábado. 29 ficaram feridos. Outro artefato foi achado 3 horas depois, a 4 quadras de distância, no local de explosão. Ele não foi detonado. Uma bomba de fabricação caseira foi detonada na madrugada após ser localizado perto de uma estação de trem na cidade de Elizabeth, em Nova Jersey, e ninguém se feriu. Tá isso no site G1, né? G1 Mundo, dia 19 de 9 de 2016, às 9h19. No dia 19 de 9, ontem, às 12h25, suspeito de ligação com explosões em Nova York e Nova Jersey é detido. Aí já é detido, né? Ele não tentou se esconder, segundo a polícia norte-americana. O americano de origem afegã, Ahmad Khan Rahami, suspeito de ligação com o atentado que deixou 29 feridos no sábado. O mais curioso disso tudo é que o atual governo dos Estados Unidos não está afirmando que houve um atentado. Para eles não é um atentado, não tem ligação com o Estado Islâmico, né? E que não seria um atentado terrorista, seria um caso isolado. Por que não é um atentado terrorista se tem todos os aspectos de um atentado terrorista? Vocês percebam, foram bombas, ele tem uma origem islâmica, né? Vocês percebam que há um conduto, uma ordem lógica e racional de que esse é um mesmo modus operandi dos terroristas, né? Mesmo assim, eles não estão afirmando que exista uma relação do Estado Islâmico com isso. Mas qual é o motivo para o governo norte-americano não dizer isso? Qual é a intenção do governo norte-americano de não confirmar isso? Na minha opinião, é o fato do Barack Obama ser um democrata, né? E de não querer uma política de incentivo à guerra neste momento, né? Ele está tentando mais uma prática de paz e aproximação, inclusive até com Cuba mesmo, né? Do que no caso do Donald Trump. Donald Trump quer uma coisa mais forçada, ele quer fechar fronteiras, ele quer dar uma proteção maior aos Estados Unidos,
ele quer investir um pouco mais em proteção interna e externa, né? Ele quer bancar o xerife do mundo como acontecia antigamente, e muita gente nos Estados Unidos concorda com ele. Ele acha que o americano e muita gente no mundo está endossando o Donald Trump porque acreditam que é o momento dos Estados Unidos de forçar um pouco a barra, porque existe sim uma ação mundial hoje forçando uma situação de controle sobre nações, né? Então aí o risco desse controle que está acontecendo uma nova Guerra Fria, não é assumida, não é declarada, né, mas está acontecendo, e ela está acontecendo principalmente pelas Américas, né, a partir da Venezuela, né, e aí agora vou fazer um outro vídeo amanhã a respeito desse assunto, né, especificamente sobre esse assunto, mas hoje eu estou fazendo um vídeo especificamente sobre isso. Então amanhã vocês assistam o vídeo de amanhã, também vai falar sobre questões internacionais, mas especificamente sobre a Venezuela. O que eu vou falar para vocês agora é bem objetivo, bem certo. Hillary está caindo lá porque ela está sendo vista como sendo a Dilma deles. E isso é claro para os americanos, norte-americanos. Nós tivemos aqui um nordestino e trabalhador, e depois dele tivemos uma mulher com um mesmo partido no poder durante 4 mandatos. 3 mandatos e meio, porque ela foi cassada na metade do segundo mandato dela, 4º mandato do PT. Se Hillary entra, com a possibilidade de reeleição, ela pode fazer também 4 mandatos. E fazer nos Estados Unidos o que o PT, através do Partido Republicano, o que o PT fez no Brasil. Ora, o momento político internacional não permite uma situação dessas. E os norte-americanos têm consciência disso. Por isso, a esquerda sendo fracionada lá nos Estados Unidos facilita, em um primeiro momento, a ascensão do Donald Trump. O período internacional agravado comprovado inclusive com o atentado que aconteceu também em setembro agora, né, e que Bill Clinton, ou melhor, Barack Obama está desqualificando como um atentado real. Por que ele está desqualificando como um atentado real? Porque exatamente ele diz, não, é um problema interno, é um caso isolado, isso aqui. Ele não quer dar o mesmo impacto que aconteceu com o 11 de setembro, porque ele sabe que se acontece um impacto, se o governo reconhece que é um atentado do Estado Islâmico, se o governo assume isso, que é um atentado do Estado Islâmico nesse sentido, quem é que vai crescer nesse período, nessas pesquisas eleitorais? Exatamente o Donald Trump, que é o adversário da sua candidata, a Hillary Clinton. Então não interessa para o Obama dar vantagem para o adversário dele, adversário do partido dele. Por isso ele não está declarando. Mas o povo norte-americano não é burro, e a tendência é que a vantagem de Donald Trump agora aumente nesses próximos períodos, o período que falta agora para acabar. Porque falta pouco para as eleições dos Estados Unidos. As eleições dos Estados Unidos, elas vão se realizar no dia 8 de novembro. 8 de novembro, então logo depois da nossa. Né? Que a nossa eleição vai acontecer, e não vai demorar muito, vai acontecer dos Estados Unidos. E a tendência é que quem ganhe nessas eleições seja Donald Trump por conta desses fatores todos.
É entendido o Donald Trump como uma alternativa de direita para os governos de esquerda que estão acontecendo e para combater os atentados internacionais, onde os governos democratas são mais fracos, eles são fracos em relação a atentados. Quando o mundo entra num período de crise, uma situação mais dramática, onde há uma pressão maior dos países do mundo sobre os Estados Unidos e sobre a liberdade individual e coletiva na humanidade, os governos norte-americanos republicanos tendem a ascenderem ao poder porque eles são mais armamentistas e mais defensores, são mais xerifes mesmo. Neste momento é importante não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, e até mesmo para a América Latina e para o Brasil, que haja um governo assim nos Estados Unidos, para que haja uma defesa maior das fronteiras e das liberdades individuais e coletivas, preservando a paz através de armamentos. Se tu queres a paz, prepara-te para a guerra. Não que tu queira a guerra, não que tu incentive a guerra, mas é necessário a preservação. No momento que o Brasil fez a sua alternância de poder, a sua oxigenação de poder, com a retirada de Dilma Rousseff, e nós estamos tentando fazer uma faxina interna através da Polícia Federal, do Ministério Público nesse sentido, e nós excluímos a Venezuela do processo do Mercosul. No momento que nós fizemos esse tema de casa, ficou claro para os Estados Unidos que nós estamos tentando fazer a nossa parte. E os norte-americanos estão observando as eleições do Brasil, o que está acontecendo com o Brasil e tudo, e estão dizendo assim, nós não queremos para nós o que está acontecendo com o Brasil. Então, há sim uma tendência do Brasil ter influenciado nos Estados Unidos como uma referência, dizer, olha, isso pode acontecer com a gente aqui também, a gente não quer uma Dilma, e o pior, Hillary não é uma Dilma qualquer, Dilma não tinha inteligência e habilidade política, o traquejo político que Hillary Clinton tem. Hillary Clinton é uma mulher extremamente eficiente e eficaz. E é de esquerda. Não se enganem, é de esquerda. Então, ela é mais esquerda que Barack Obama e mais determinada que Barack Obama. Ela tem posicionamento mais firme que Barack Obama. Ela é articulista. Então, Hillary Clinton é pior que Dilma. E com certeza o povo americano tem consciência disso e sabe disso. Então não vão deixar ela simplesmente chegar ao poder. Na minha opinião atual, eu digo para você o seguinte, há uma tendência que Donald Trump ganhe essas eleições. E para o Brasil isso vai ser bom, não vai ser ruim não, gente. Vai atrapalhar um pouco a questão das viagens internacionais, atrapalhar um pouco as migrações e tudo que nós pudermos ir aos Estados Unidos para poder fazer o green card, coisa nesse sentido, isso atrapalha um pouco sim. Mas só na questão de... vai atrapalhar, mas não vai trancar de vez. Os Estados Unidos têm políticas específicas que vão ficar um pouquinho mais sólidas, um pouquinho mais difíceis de acesso, mas não necessariamente eles vão fechar as portas para o mundo. Não é essa a prática que eles vão adotar. Até porque eles vivem de turismo, eles vivem dessas relações internacionais, então não é uma questão assim. O que eles vão fazer, na verdade, é assegurar que haja uma política, né, de proteção, não só para eles, mas para o próprio mundo, inclusive para a própria América Latina. Nós, aqui no Brasil, vamos continuar tendo os Estados Unidos como parceiros, né? Ainda mais se houver uma situação de ameaça de guerra, invasão estrangeira. Nós somos aqui, isso eu já fiz um vídeo, eu recomendo que vocês assistam, nós somos a zona de retaguarda dos Estados Unidos. Nós somos a zona de retaguarda. Tá? E isso é extremamente importante para os Estados Unidos. E o governo republicano vai valorizar a zona de retaguarda. Tá? Então é mais importante para um governo republicano preservar a zona de retaguarda do que para um governo democrata. Para um governo republicano isso é fundamental. Para eles, por uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos e segurança internacional, a zona de retaguarda deles deve ser preservada. Somos nós.
Então prestem atenção nisso, quem não tenha visto ainda esse meu vídeo, pode buscar no meu canal, né, que vai encontrar. E vocês vão entender porque que para nós é vantagem ter um governo republicano nesse momento. Muito mais vantagem do que ter um governo democrata. Se nós não queríamos a Dilma aqui, nós não devemos querer também a Hillary lá pelos mesmos motivos. Porque é para nós desvantagem ter um governo democrata hoje lá nos Estados Unidos. Sei que para muita gente isso é meio complicado e até talvez difícil de aceitar, né? Porque dizem sobre o Donald Trump as mesmas coisas. Ele é polêmico, né? É um Bolsonaro da vida lá. Né? Tem até foto do Bolsonaro com o Donald Trump. Né? Então, de qualquer maneira, só para deixar bem claro, há uma tendência que Donald Trump ganhe essas eleições e para nós isso não é ruim. Né? Então, só para informar mais ou menos como é que vai ser esse pleito dos Estados Unidos, como é que está acontecendo. Já começou a virada e esse evento que aconteceu, esse atentado que aconteceu, tende a ampliar essa distância de Donald Trump, favorecer Donald Trump em relação a Hillary Clinton, né? Que está sendo abafado por Barack Obama. Tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.